Boa noite. Vamos dar início à quarta sessão ordinária com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador José II Faria fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se só perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também os perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José II Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declara aberta a quarta sessão ordinária neste dia 24 de fevereiro de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2026. O vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da segunda sessão ordinária. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei número 8/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção na modalidade custeio para realização de exames com finalidade diagnóstica, ressonância magnética e ultrassonografia pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico 12/2026, parecer contábil 16/2026, parecer das comissões número 02/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento número 17/2026,
de autoria dos vereadores José Segundo Faria, Gilvan Antônio da Silva, Antônio Fernando Gomes, João Lúcio de Matos e Fábio Henrique Novaes Ferreira, requerendo que o referido projeto de lei seja deliberado em única discussão e votação na próxima sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 17/2026, bem como o projeto de lei 8/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Relatório número 1/2026, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, relativo ao procedimento número 76/2025, requerimento 137/2025, que trata do pedido de informações e documentação referentes à contratação de empresa terceirizada para a execução dos serviços de coleta de lixo e manejo de resíduos sólidos no bairro Nova Piuí. Relatório número 2/2026, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, relativo ao procedimento 84/2025, requerimento 159/2025, que requer que seja oficiado o diretor executivo do SAAI Piuí para envio de informações referentes à coleta de esgoto e à cobrança de tarifa de esgoto na rua Antônio Alvino Terra, bairro Nova Piuí. Relatório número 3/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, referente ao procedimento número 82/2025, requerimento 152/2025, informações sobre o Centro de Zoonoses de Piuí, popularmente conhecido como Canil Municipal. Requerimento 13/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que requer que seja oficiado o chefe do Poder Executivo para envio de informações referentes à organização da jornada de trabalho dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Ensino. Parecer número 5/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí 13/2025, relativo ao mês de novembro de 2025, procedimento 87/2025. Parecer número 6/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, número 1/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, procedimento 2/2026. Requerimento número 16/2026, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, o qual requer, com respaldo no artigo 168, cumulado com o artigo 141, primeiro, do regimento interno desta Casa Legislativa, a retirada do projeto de lei 68/2025, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, que cria o Dia do Casamento Comunitário no município de Piuí e dá outras providências. Requerimento 19/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que requer, com respaldo no artigo 168, cumulado com o artigo 141, primeiro, do regimento interno desta Casa, a retirada do requerimento 13/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, sobre a organização da jornada de trabalho dos professores da Rede Municipal de Ensino. Ofício número 2/2026, de autoria da Controladora Municipal, senhora Lucimar Alves Silva, a qual solicita a inclusão na pauta da audiência pública da apresentação do relatório anual de gestão referente ao exercício de 2025, a ser apresentado juntamente com o relatório detalhado do quadrimestre anterior, na reunião extraordinária designada para o dia 3 de março de 2026. Ofício número 2/2026, de autoria da deputada federal Duda Salabert, comunicando a esta Casa Legislativa, bem como o SAAI e a Prefeitura Municipal, a indicação de emenda ao Orçamento da União de 2026, via Ministério da Saúde, incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde
para cumprimento de metas no valor de R$ 150 mil para o custeio da saúde do município. Ofício número 10/2026, de autoria da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piuí e Região, Rosélia da Silveira, solicitando agendamento de reunião com os vereadores e representantes da categoria para tratar sobre aplicação e cumprimento da Lei Federal 15.326, de 6 de janeiro de 2026, no âmbito do município de Piuí. Ofício número 19/2026, de autoria do promotor de justiça André Silvares Vasconcelos, o qual solicita empréstimo das dependências da Câmara para capacitação em políticas públicas da assistência social e proteção de direitos, que será realizado nos dias 25 de fevereiro de 2026, acredito eu, das 13 horas às 17 e 26 de fevereiro de 2026, das 8 às 12 horas, meio-dia. E-mail de autoria da senhora Rosélia da Silveira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piuí, sempre Piuí, no qual solicita agendamento de reunião para tratar sobre a aplicação e cumprimento da Lei Federal 15.326, de 16 de janeiro de 2026, considerando a tramitação dos projetos de lei complementar número 4 e 5 de 2026. E-mail de autoria da presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, convidando para a etapa final do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, de 4 a 6 de março. Ofício de autoria do sargento Roque da Silva, encaminhando ao presidente do Poder Legislativo, senhor José Wellington da Silva, por meio do qual solicita especial atenção e adoção de providências em relação ao posto de saúde da família Bossuet Costa, situado no bairro Nova Brasília. Conforme relatado, o local vem sendo utilizado com frequência, especialmente no período noturno, para consumo de bebidas alcoólicas, possível uso e comercialização de entorpecentes, além de outras práticas inadequadas, o que tem ocasionado sujeira, mau cheiro e constrangimento à população que transita diariamente pela região. Diante disso, o autor do ofício requer o apoio das autoridades competentes na busca por medidas que promovam maior segurança, preservação do espaço público e tranquilidade aos moradores, trabalhadores, pacientes e demais cidadãos que utilizam o local. Ofício número 87/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, apresentando ao plenário o resumo do balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas mensais do Poder Legislativo de Piuí, referente aos meses de janeiro de 2025 e dezembro de 2025. Informa ainda que, pelo ofício 376/2025, foram apresentados os balancetes de janeiro a março de 2025. Ofício número 88/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei 8, de 19 de fevereiro de 2026, que dá nome de Juliana Batista Martins ao Parquinho Infantil Municipal localizado na Praça Guia Lopes, centro no município de Piuí, e dá outras providências. Ofício número 90 de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, reiterando o ofício 37/2026, no qual encaminhou o requerimento 1/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, o qual requer informações acerca das medidas que serão adotadas pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da Lei 15.326 de 2026, recentemente sancionada, que dispõe sobre a inclusão dos profissionais que atuam em creches, pré-escolas na carreira do magistério, assegurando-lhes o direito do piso salarial nacional e a progressão em planos de carreira. Ofício número 92/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, o qual comunica ao prefeito municipal de Piuí
que, em atendimento ao ofício do gabinete 36/2026, o projeto de lei 60/2025, que institui o serviço Família Extensa Guardiã, Guarda Subsidiada e da outras providências, foi retirado de pauta após conhecimento dos senhores vereadores e leitura do presente ofício em plenário na terceira sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2026, e será arquivado conforme artigo 168 do Regimento Interno. Ofício número 93/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, o qual comunica ao prefeito municipal de Piuí que, em atendimento ao ofício do gabinete 36/2026, o projeto de lei 61/2025, que institui no município de Piuí o serviço de acolhimento familiar, família acolhedora e da outras providências, foi retirado de pauta após conhecimento dos senhores vereadores e leitura do presente ofício em plenário na terceira sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2026 e será arquivado conforme artigo 168 do Regimento Interno. Ofício número 94/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, o qual comunica ao prefeito municipal de Piuí que, em atendimento ao ofício número 46/2026, o projeto de lei complementar 7/2025, que dispõe sobre a inclusão de área no perímetro urbano e da outras providências, foi retirado de pauta após o conhecimento dos senhores vereadores e leitura do presente ofício em plenário na terceira sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2026 e será arquivado conforme artigo 168 do Regimento Interno. O ofício número 102 de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, em resposta ao e-mail ofício número 10/2026, de autoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piuí, Sempre Piuí, comunica que foi agendado para o dia 17 de março de 2026, das 18h30 às 19h, a reunião solicitada para tratar das pautas constantes do referido ofício. Edital de convocação para a quarta sessão ordinária. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha nessa sessão, tanto presencial quanto através das redes sociais. Hoje faço uso do meu tempo no grande expediente para tratar de um tema que tem sido amplamente divulgado, comentado em nossa cidade nos últimos dias: a cobrança da taxa de resíduos sólidos na conta de água. As imagens, poderia, por gentileza, colocar? As imagens que estão sendo exibidas neste momento mostram todos os convites que fiz à população para participar das audiências públicas e das sessões em que este projeto foi debatido nesta casa. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que a participação popular fortalece todas as decisões do Poder Legislativo e qualifica assim o debate. Esse projeto foi discutido, votado, aprovado no ano passado, dentro da legalidade e do processo legislativo que rege esta casa. Como vocês podem ver, este comunicado aí é da própria Câmara Municipal, no dia 18 de fevereiro de 2025, convidando as pessoas para virem à casa para debater durante a audiência. Infelizmente, esse debate ocorreu sem a presença maciça da população. Olhem para vocês verem. Mesmo com os convites amplamente divulgados pelas rádios, pelo site oficial da Câmara e também por minhas redes sociais, e acredito que dos vereadores, sempre incentivando a população a participar.
Hoje, com a cobrança em vigor, é natural que a população procure o Poder Legislativo em busca de esclarecimentos, de encaminhamentos, e é nosso dever acolher essas demandas. Olha para vocês ver, ali estava até convidando e avisando o dia que iria acontecer. E eu fiz questão de dar print, porque o print mostra data, mostra se teve qualquer coisa diferente. Durante a tramitação do projeto, é bom lembrar, eu apresentei estudos e simulações demonstrando a mudança na forma de cobrança, que deixou de ser anual, que era no IPTU, e passou a ser mensal, vinculada ao consumo da água. E o que estamos vivendo agora é a percepção prática dessa mudança no dia a dia das famílias piauienses. Por isso, esse assunto volta ao debate, não como algo do passado, mas como uma realidade que precisa ser continuamente avaliada e aperfeiçoada. Lá vocês veem até os impactos. Também é importante reafirmar que estamos tratando de uma política pública necessária, pois a destinação correta dos resíduos sólidos é uma exigência legal e ambiental. Estamos falando de preservação do meio ambiente, de saúde pública e de responsabilidade com as futuras gerações. Isso é um compromisso de toda a população. E toda política pública, após a sua implantação, ela precisa ser avaliada e reavaliada na prática. E é isso que hoje acontece. Estamos ouvindo a população, analisando os impactos e identificando pontos que podem ser aperfeiçoados para que a cobrança aconteça de forma mais justa e equilibrada. É importante destacar também que as famílias cadastradas no CAD único têm o direito ao enquadramento na taxa mínima. Porém, muitas dessas famílias ainda não têm conhecimento de como devem proceder para garantir esse direito. Diante disso, eu reforço a necessidade de que o Executivo promova uma ampla divulgação, orientando a população sobre como solicitar o benefício, quais são os critérios e quais os caminhos que devem ser seguidos, ou seja, o passo a passo mesmo. Ou, de uma forma até mais eficiente e socialmente justa, que esse enquadramento seja realizado automaticamente. O município já possui esses dados por meio do CRAS e do CREAS. São informações que já estão nos sistemas públicos. Portanto, é plenamente possível. Não é um trabalho fácil, é árduo, mas é possível que o desconto seja concedido de forma imediata, sem que essas famílias, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, tenham que enfrentar novos processos burocráticos. Isso é garantir direito, isso é promover justiça social. Na sessão passada, eu apresentei a esta casa uma sugestão verbal que considero extremamente importante. Que possamos encaminhar ao Executivo uma proposição acompanhada de minuta para promover adequações na forma de cobrança da taxa, especialmente para garantir o enquadramento da taxa mínima das pessoas que utilizam a água como instrumento de trabalho e geração de renda. Como as pessoas que lavam roupa para fora, as famílias que vivem desse serviço que depende da água, os trabalhadores dos lava-jatos, os pequenos produtores de horticultura, as pessoas que plantam em lotes. Para essas pessoas, a água representa não consumo, mas insumo de trabalho. Ela é insumo de produção, ela é ferramenta de trabalho. E olhar para essa realidade é promover justiça social e fortalecer a economia local. Eu tenho convicção de que esta casa sempre esteve aberta ao diálogo e ao aperfeiçoamento das políticas públicas. E é com esse espírito de construção conjunta que trago essa reflexão hoje, senhores. Não se trata de revisitar posições, mas de avançarmos naquilo que pode ser melhorado.
Diante disso, reforço a importância de que possamos, de forma coletiva, construir e encaminhar ao Executivo uma proposição de lei acompanhada de minuta já apresentada que contemple as adequações necessárias na cobrança da taxa de resíduos sólidos em nosso município. Uma medida que preserve a responsabilidade ambiental, a justiça social e o respeito a quem utiliza a água como instrumento de trabalho e que assegure o acesso automático ou amplamente divulgado ao benefício da taxa mínima para as famílias cadastradas ao CAD único. Estamos falando de trabalhadores e de famílias que precisam ter seus direitos garantidos com dignidade e sem burocracia excessiva. Eu apresentei um requerimento no dia 6 de fevereiro ao presidente e esse, por sua vez, encaminhou ao Executivo, onde eu estava solicitando a quantidade total de usuários atualmente cadastrados que pagam o valor mínimo da tarifa de resíduos sólidos, a quantidade de usuários enquadrados na tarifa social de resíduos sólidos atualmente, quais são os critérios legais, sociais e administrativos adotados pelo município para o enquadramento do usuário na tarifa social e informar ainda quais os procedimentos e documentos exigidos para que o cidadão possa solicitar o enquadramento na tarifa social. Eu ainda não recebi a resposta do Executivo, não chegou para casa. Assim que chegar a resposta, dando transparência ao trabalho, eu comunicarei a todos. No mais, senhores, reforço mais uma vez, de apresentarmos uma proposição de lei com a minuta, enquadrando essas pessoas na tarifa social, na taxa mínima. Obrigada. A nobre colega, se me permite, senhor presidente, quero cumprimentá-la pela sua atitude de realmente buscar as informações. E eu fui pessoalmente no SAE e, juntamente com o vereador José II, nos reunimos num segundo momento com a assistente social, justamente preocupado com essa demanda que você levantou e uma demanda da própria população. Então, pelos meus estudos e informações da assistência social, vão chegar a casa, acredito que sim. E no mês de janeiro de 2026, contava com 5.331 pessoas beneficiadas no CAD único. Então, o município de Piuí as famílias de Piuí chegaram a receber R$ 1.326.154. Bom, uma outra informação que você pediu foi com relação ao número de pessoas que estão sendo agraciadas com a tarifa social. Infelizmente, Shirley, são somente 369 pessoas que estão fazendo uso dessa tarifa. Então, por uma questão de justiça social, como você mesmo falou, nos reunimos e eu tive a oportunidade de buscar aqui, porque a lei, ela é atual, praticamente atual. A lei que trata é a Lei 14.898 de 2024. Ela fala justamente a respeito da tarifa social de água e esgoto. E o que tem ocorrido no município de Piuí é que as famílias que estão cadastradas e que têm a sua conta de água no nome é que fazem jus à tarifa social. Mas, como você disse, tem que ser automático. E a verdade é essa. A lei fala, olha aqui, famílias que têm direito a essa tarifa serão automaticamente incluídas pelas empresas de abastecimento. Aos beneficiários também é assegurada a isenção de custo para a instalação de água ou esgoto do imóvel. Eu cheguei até a encaminhar para o Joselito um projeto também, uma minuta de um projeto de lei para atender essa demanda também que você acabou de falar. Mas hoje eu estive lá no gabinete do Dr. Paulo, justamente questionando a ele por que criar esses empecilhos para que as pessoas possam ter o direito à tarifa social. Mas existe também
a tarifa social nas contas de energias. Então, outra vertente que nós estamos procurando é ver se elas podem utilizar esse documento, porque existe casos de família, por exemplo, o vô faleceu e deixou para o pai deixou para os filhos e assim para os netos, e não existe um documento, não existe um inventário de transferência da propriedade. Então, é uma família que se enquadra na questão da vulnerabilidade. É bom deixar bem claro aqui, quando é que existe essa tarifa social? É quando a renda per capita da família é em torno de meio salários mínimos per capita, né? Então, por exemplo, se tem 3 famílias e tiver um salário e meio, ele faz jus isso aí. Aí, e com detalhe, se naquela residência houver algum beneficiário do BPC, esse valor não entra, não computa. Então, prevalece ainda a tarifa mínima só em cima da renda per capita de meio salário mínimo. Então, conversando com o prefeito e em cima dessa documentação, orientações para a implementação de tarifa social de água e esgoto, que eu vou passar para Vossa Excelência, justamente para a gente poder estar trabalhando junto nisso. Então, tem essa responsabilidade dos usuários, como tem do prestador de serviço. Classificar automaticamente os elegíveis na categoria residencial social, com base nos dados do CadÚnico e BPC, repassados pelo regulador. Ou seja, é a Arisb que tem que fazer o levantamento das famílias que realmente... Porque quando a gente fala CadÚnico, não vai beneficiar os 5.300 ou em torno de 6.000 famílias. Vai beneficiar em torno de 2.000 a 3.000 famílias que se enquadram nesse de meio salário mínimo per capita. Me conceda uma parte? Só um minutinho. Com relação à entidade reguladora, que seria a Arisb, cabe a ela identificar usuários elegíveis com base em cadastros atualizados abrangendo toda a família. Pois não. Excelente a sua pesquisa, tudo que você fez, mas eu ainda aguardo esse requerimento respondido pelo Executivo, até para a gente trazer à população os meios legais, a forma que a administração compreende isso e qual o caminho para que essa família que está no cadastro único e que se enquadra nas exigências tenha direito. Como você mesmo disse, Fernando, 300 e poucas pessoas apenas, sendo que nós temos quase 3.000 pessoas, 3.000 famílias, né, que têm direito e, na realidade, não recebem. A própria lei fala que teria que ser automático, não é? Sim. Então, está aí mais uma falha da Arismig. Ela já deveria ter enquadrada a essas famílias, Arismig. Shirley, quem vai realmente determinar é a Arisb, porque a Arismig ela não pode entrar na esfera, porque ela é uma agência reguladora de resíduos. Tá, então no caso a Arism, então. Ou a administração, para facilitar isso aí, já apresentar todos os dados. Mas o mais importante é que isso aconteça rápido. Tá, e que então, esse processo não fica delongando. Só para agilizar, então, eu disse que eu estive com o Dr. Paulo hoje, foi por volta de 8h30, 9 horas. Logo em seguida, ele já encaminhou um ofício para Arismig, para Arisb, com os seguintes teores: cumprimentamos-os cordialmente, solicitando informações detalhadas acerca da forma de aplicação da Lei Federal 14.898 de 2024. Um detalhe: essa lei foi de 2024 e ela tem um prazo, aí que está a questão, ela tem um prazo para ser regulamentada, ou seja, até 11, está aqui certinho, quer ver? 11 de dezembro de 2026. Então, até 11 de dezembro de 2026, tem essa previsão para atender a norma de referência da ANA, número 3, 2025.
Então, estabelece que todos os prestadores de serviços públicos e abastecimento de água e esgoto sanitário deverão implementar e adequar suas regras de tarifa social de água e esgoto até 11 de dezembro de 2026. Então, o doutor Paulo, atento a essa situação, ele já encaminhou um ofício tanto para a Arismig quanto para a Arisb, solicitando informações, a obrigatoriedade de implementação das disposições legais pelo ente municipal, aos procedimentos administrativos necessários para adequação às normas previstas, quais? Aos prazos estabelecidos para o cumprimento, a eventual necessidade de regulamentação por meio de legislação municipal, que seria a sugestão que eu encaminhei, mas eu acredito que não é essa a questão. A princípio, nós havíamos pensado em convidar a Arisb para uma audiência pública, mas o próprio prefeito já começou. E a presente solicitação tem por objetivo orientar a administração pública municipal quanto às providências a serem adotadas, garantindo o fiel cumprimento da legislação vigente e das diretrizes regulatórias aplicáveis ao serviço de saneamento. Então, assim, eu não quero nem adiantar, porque o próprio prefeito já adiantou, ele já tomou as providências nesse sentido, cobrando da Arisb e da Arismig a solução dos problemas, mas é o que eu estou dizendo, a própria lei 14.898 de 2024 estabeleceu até 11 de dezembro de 2026. Então, enquanto isso, essa casa vai trabalhando no sentido de atender. Ô, Fernando, Shirley, né, parabéns pelas palavras de vocês, né? E eu estava conversando ali com a Mosquito, Carol ali na frente, era isso que eu estava tentando explicar para ele. Que ele falou que tinha vindo aqui, era para isso, que ele precisava de uma explicação, né? É isso que você queria ouvir, não era, Mosquito? Não é? Então tá bom. Vou passar para a colega aqui para ela tomar conhecimento das orientações. E depois eu vou comentar no final lá a respeito da coleta de lixo também, viu? Pode passar o próximo, João Marcos. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público que se encontra aqui hoje presente, né, e aos servidores da casa. Eu queria hoje estar fazendo um agradecimento, queria que o Eduardo colocasse um agradecimento à equipe, né, de manutenção na iluminação pública, né, foi passado para eles na segunda-feira, na quarta-feira passada, algumas demandas, não todas eu vou postar ali, mas foram várias atendidas na Floriano Peixoto, Querubino Mourão, né? É só agradecer esses meninos, que eles têm uma prestação de serviço lá na Zé Camarano, né? Na Severo Veloso. E eu queria agradecer a Leda, né? Aqui na Severo Veloso, próximo ao pós-esportivo, são várias lâmpadas que estavam apagadas, algumas não era lâmpada, às vezes é fiação que eles passam, nessa rua Simeão Goulart, Shirley. Você pode ver que aumenta essa foto um pouquinho, Elias, por favor, lá próximo à lâmpada. Tá vendo que ela tá clara? Depois eu vou te mandar outra que à noite eu passei para conferir na quinta-feira à noite e realmente elas estavam funcionando. Isso foi um pedido da vereadora, sempre que precisar, não só você, como os outros, às vezes tiver uma dificuldade de comunicar lá. Obrigada. Estou à disposição. A gente passa para os meninos atendem a gente aí. Então, só agradecer, né, ao Evandro, né? Nós perdemos o Vinícius, né, que é irmão da Leda, e a Leda também, que faz parte dessa equipe. Ela é uma equipe terceirizada, só para a população ficar sabendo. Algumas pessoas não sabem, não é a CEMIG que dá a manutenção nessas luminárias, é uma equipe terceirizada, né? Isso aí ficou por conta do município.
A prefeitura fez a licitação e essa equipe terceirizada ela é de Formiga e presta o serviço, né? Eu não tenho nem o porquê de ficar, né, andando em poste à noite, nem obrigação nem minha, mas como os eleitores, né, o povo, a população pede para a gente, para facilitar, e a gente tem um trabalho em conjunto com essa equipe, né, para facilitar o serviço, para que eles possam atender mais rápido, porque são várias vezes pontos, né, a gente já marca o poste, eles acham mais fácil durante o dia, porque durante o dia as lâmpadas estão apagadas. Então foi assim, uma engrenagem que a gente começou a funcionar no mandato passado e está dando certo, e eu vou continuar assim. A quem me pedir para dar um suporte, eu vou estar dando suporte, né, para atender a população. Porque às vezes passa para o Pikachu e às vezes não consegue ter o atendimento mais rápido. Então agradecer aí ao Evandro, a Leda, né, que é da equipe terceirizada, pelo serviço prestado. Também, senhor presidente, eu queria estar agradecendo a equipe do DR, mais uma vez, né, a gente sempre está incomodando eles lá, ligando e cobrando. Eu queria estar agradecendo o Elcio, né? Hoje eu estive dando uma volta na rodovia, que a gente sabe, eu não sou usuário a todo dia, né? Mas a gente sabe que o pessoal da cidade de Piuí, de Vargem Bonita, São Roque, Doresópolis, estão sempre usando, e a gente sabe que as chuvas estragaram bastante os asfaltos, né? Então agradecer ao Elcio, agradecer a Raquel, né, que fizeram aí a roçada na beira da estrada, fizeram o tapa-buracos, né, mesmo diante das chuvas, e também estão fazendo a limpeza das canaletas para evitar que a enxurrada corra na rodovia e estrague mais ainda. Então queria agradecendo aqui, né, a equipe do DR mais uma vez, né, ao Matheus Vilela, que é o diretor-geral do DR, agradecer a Raquel, que sempre me atende, a gente sempre manda mensagem, ela é pronta para atender, ela já aciona o Elcio na regional de Formiga, né, que manda a equipe aqui. A vereadora de Doresópolis também, né, a Keila, na semana atrasada, me mandou uma mensagem pedindo para dar um suporte lá na estrada de Doresópolis, passamos para a Raquel já mandou a equipe, e eles fizeram os reparos na estrada de Doresópolis e também São Roque e Vargem Bonita. Só agradecer mesmo. Também, senhor presidente, eu queria estar fazendo uma indicação. O jurídico hoje fez ela para mim, a indicação número 94/2026, né? Solicitar ao Poder Executivo, né, ao nosso prefeito, que faça um estudo técnico, né, numa extensão de rede elétrica, ou se não, instalação de braços aonde não necessita. No caso aqui, volta essa outra foto aqui, que é da Nossa Senhora do Livramento, com a Bueno Brandão. A outra, anterior. Essa. Aqui já tem o poste, anterior. Já tem o poste, né? Então aí não vai precisar de um poste. Que faça uma extensão, logicamente a colocação de um braço com a luminária virado para Nossa Senhora do Livramento, porque tem alguns pontos que os postes são uma distância muito longa um do outro. Então, que o prefeito fizesse um estudo técnico, não são só esses que eu vou passar hoje, eu estou começando a pontear a cidade inteira, para ver o que consegue ver aonde está com essa deficiência, né? Passa para outra, por favor. A outra rua é lá no fundo do clube, né? Ali na rua Arthur de Lima, na esquina com Tunico Almada. Lá também existe o poste, então não precisa de colocar o poste, colocaria um braço, já tem um braço virado para o fundo do clube, colocaria um braço para o lado de cá. Então assim, vai ter um suporte, já em alguns pontos não vai precisar de colocar poste. Alguns sim, vai necessitar. Podia passar outra, por favor? Essa aí é no final da Amazonas, né, com a Américo Arantes. Ali sim, vai ter que instalar algum poste para poder clarear. É logo ali próximo do El Cigano. O El Cigano até não me reclamou disso não, mas vou ver se consegue atender ele aí, né? Esse ponto aí é escuro debaixo da conta, a gente sabe que os moradores do lado de cá é bem escuro, para ver se atende ele e a moradora de frente, né? Podia colocar um poste lá no passeio da América Arantes, virado para Rua Amazonas. E o outro ponto que eu levantei, né, é na rua Arté de Almada Alvim, bem no final dela, com a rua José Severino. Ali, na verdade, nós até levamos lá, né, João Marcos, no mandato passado, o companheiro Carlinho está aqui, o Alexandre da CEMI, que é da regional, esteve aqui com a gente, ele foi nesse ponto com a gente e ele orientou que isso aí seria uma extensão de rede
não de responsabilidade da CEMIG, e sim do município. Ali tem o poste, só que eu não sei se passa a rede, se teria que puxar a rede ou colocaria um poste do lado de lá e puxar para cá. Que nessa esquina aqui é muito escuro, né? A hora que, na foto aqui parece que está claro, mas na verdade a hora que você chega lá está bem escuro. Então eu queria pedir aí, como se diz o prefeito, né, vou estar levando essa indicação para ele, se ele puder atender, né, a essas extensões de redes ou colocação de braços para nós, a população agradece. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Antônio Fernando Gomes. Ô João Marcos, é para você mesmo que eu quero falar, não é que eu estou igual a você, não, eu preciso falar para você. O João Marcos também, nessas viagens, tem demonstrado uma preocupação muito grande com as instituições, e eu e o Segundinho também estivemos conversando e solicitamos ao diretor do SAI justamente um estudo de viabilidade para estar isentando até 50% as entidades filantrópicas que estão cadastradas, tá? Então, aquele dia nós não tivemos resposta lá na Arismig, mas nós estamos fazendo, e o diretor do SAI ficou de... Não, é porque lá na Arismig nós pedimos a informação, eles não deram. Então, eu e o Segundinho fizemos ofício solicitando um estudo de viabilidade, levantamento das instituições potencialmente beneficiadas, com impacto financeiro da eventual concessão de desconto tarifário, viabilidade jurídica, regulatória da medida, sugestão de critérios objetivos para concessão do benefício, eventuais modelos de tarifa social aplicada às entidades filantrópicas, tá? Então, nós estamos solicitando um estudo de viabilidade para que essas entidades tenham realmente um desconto também de 50%. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra, gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, ao público presente, saudar também o nosso colega Carlinhos Leonel, né? A Associação Mulheres de Peito, a todos os que estão aqui presentes, a Nilza, vizinha da minha mãe, Gilmar também, né? A todos aqui presentes, assessores dessa casa. Queria, senhor presidente, inicialmente cumprimentar aqui a vereadora Shirley e também o Fernando Segundinho, né? Eu acho importante essas iniciativas que os senhores colocaram aqui. Nós recebemos alguns questionamentos acerca dessa questão relacionada à tarifa de resíduos sólidos, e eu acho que é importante que haja, sim, um acompanhamento mais de perto sobre essa questão da cobrança. Algumas pessoas estão alegando uma disparidade no valor, pessoa que pagava 40 e poucos reais passou a pagar 90 reais, ou seja, que não é coerente com aquilo que foi proposto. E, inclusive, também a questão da tarifa social. Se é lei e se já está na lei, há uma obrigatoriedade dentro do período de adequação e vigência dessa lei para que seja feita toda a adequação, como mencionado pelo vereador Fernando, para que se cumpra a lei. Eu acredito que não há uma necessidade de dar mais trabalho à população. Eu acredito que esse trabalho deva ser feito pelo Serviço Social, pelo SAAI, se assim também como ali, né, uma instituição captadora, né, desse recurso, para que a população não seja onerada com mais trabalho, que haja, né, Shirley, uma solução em relação a essa questão. Justiça social. Com certeza, né, para que a população já possa, que goza desse direito, já ter aí o abatimento correto do valor dessa tarifa. E, Fernando, bem colocada a questão das instituições. Eu estive conversando na Santa Casa, houve um aumento, inclusive comentamos isso com a gente aqui mesmo, de quase R$500 no valor relacionado ali à tarifa que eles pagam de água. Não só lá, mas outras instituições também tiveram aumentos significativos, e se a gente for olhar o cunho dessas instituições, elas prestam um serviço social para o nosso município. É um braço de apoio do município, então tem que haver, sim, uma consideração em relação a essas instituições. Eu quero dizer, Fernando, Shirley, que eu estou à disposição quando o assunto é na questão de melhorar aí
os quesitos daquilo que foi apreciado e deliberado por essa casa. Eu acho que toda lei, independente se ela foi aprovada ou não, cabe, como você mesmo disse, uma revisão e, de repente, melhorar os aspectos que possam melhor favorecer a nossa comunidade. Senhor presidente, eu gostaria também de pontuar aqui, o vereador Lúcio também falou sobre isso, eu havia falado também aqui nessa casa, sobre a importância dos agentes comunitários, os agentes de combate a endemias, poder fazer um trabalho de melhor informação da população sobre a questão da coleta seletiva. As pessoas estavam tendo dificuldade em saber os dias que a rota da coleta seletiva passava para recolher ali os objetos. E eu encontrei justamente na rua com uma profissional, uma CE, e ela estava ali entregando, Lúcio, o panfletinho, informando. Quando ela fazia visita ali na casa, ela já deixava o panfletinho informando sobre a questão da coleta seletiva. O que está me preocupando também é que hoje, a Nilza mora lá no bairro Vila Grininha, ela sabe muito bem o que eu vou dizer aqui, né? A gente tem ali um descarte muito acentuado de entulhos, não só ali, mas em vários bairros da cidade. Eu fico muito preocupado, porque quando o caminhão ali da prefeitura acaba de fazer a retirada de um móvel velho, né, de um utensílio que é deixado em via pública, simultaneamente já é colocado outro ali. A gente vê que isso, infelizmente, acaba trazendo ali uma certa poluição visual, né, para a comunidade, para toda uma sociedade. É feio a gente caminhar pelas ruas e ver as ruas sujas, né, no sentido das pessoas estarem descartando ali os entulhos, né? E a gente vê que isso vem acontecendo com uma grande frequência. Gostaria até de... Eu registrei 3 locais, eu acho que eu mandei foto, Elias, para cá, sobre 3 locais onde aconteceram, né? Acredito que as pessoas não devem ter feito contato com o setor para fazer a retirada, porque existe um setor específico que faz a retirada, mas estavam ali na via pública, nas calçadas. Olha para vocês ver a situação. Isso aqui é na rua Beraldo Soares de Oliveira, né? Isso aqui é em frente àquele salão, né, paroquial da Imaculada Conceição, no cruzamento ali da Emília Batista Lopes com Jair Ferreira Leite, né? Estava lá e eu havia passado ao setor para que tomasse providência. Beraldo Soares de Oliveira, um sofá, né, deixado em via pública, né? Inclusive registrei também, né, em vários outros pontos, mas acabei passando em específico essas fotos. Eu acredito que deve haver uma melhor comunicação do setor, no sentido, de repente, né, da disponibilização de um telefone que não seja do próprio funcionário, mas um telefone operacional do serviço, para que possa ser feito. Pode falar, Lúcio, fique à vontade. João Marcos, boa noite a todos, né? Essa questão da comunicação, João Marcos, é importantíssima, né? A prefeitura, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, da população entrar em contato com a prefeitura. A gente tem observado que tem crescido muito a questão da comunicação. A prefeitura podia criar um aplicativo, entendeu? Um aplicativo para as pessoas fazerem denúncias, para as pessoas fazerem os pedidos, né? Quando a gente vai falar no governo do estado, ou até mesmo em outros estados, eles têm um aplicativo, você vai entrando, a pessoa vai... A CEMIG mesmo, hoje você entra em contato com a CEMIG, automaticamente ela já te responde no WhatsApp. Então a prefeitura tem que estar tendo essa questão da comunicação, muito importante, para que nós possamos estar dando, né, ouvido a essas pessoas. Eu creio que o meio ambiente hoje, o nosso município, hoje é um setor mais importante que nós temos. Então você tem que se preparar, tem que se qualificar sim, né? Se for preciso contratar novos profissionais, né, criar um site específico para o meio ambiente é importantíssimo. Pode falar, João, boa noite a todos, público presente, público nos acompanha nas redes sociais. João, pegar só um pouquinho do seu comentário. Eu até você já havíamos comentado na questão dos fiscais da prefeitura que hoje usam o celular próprio. Eu acho que é uma... fiz um ofício aqui, se vocês, novos colegas, o Lúcio está comentando, a gente assinar. Eu acho que tem que ter um canal de atendimento exclusivo da prefeitura, né, para os usuários, as pessoas que precisarem tirar esses lixos, tá ligando para estar sabendo o dia que às vezes vai estar passando no bairro, ou quando vai ser feito esse serviço, porque às vezes a pessoa coloca ali na porta e vai demorar até que o serviço da prefeitura passe. Então, eu já havia falado disso, reforçar aqui com o jurídico, lá o ofício que eu fiz,
que o que foi passado para a gente, que eles usam os telefones deles particulares. Às vezes a pessoa liga, às vezes no sábado, no domingo, não atende, e às vezes chega reclamação para a gente que os fiscais não estão fazendo o serviço. Mas é porque eles utilizam do celular próprios. Então, assim, se o jurídico puder reforçar essa indicação lá, para ver se, como foi feito nos PSFs, o celular para cada PSF foi divulgado, que seja feita divulgação específica para esse trabalho. Muito obrigado, João. Inclusive, como foi feito, que agora ficou excelente a questão do postinho, né? Cada unidade básica de saúde tem o seu próprio telefone, aonde o paciente consegue fazer contato com a unidade. Eu acredito que, assim, poderia providenciar um telefone operacional também, como vocês falaram, para esses fiscais, para as pessoas que trabalham nesse departamento, porque é constrangedor a pessoa ficar usando o telefone dela pessoal, né, e muitas vezes a gente sabe que as mensagens acabam chegando num horário até, né, um pouco fora do padrão que essas pessoas acabam utilizando aí dentro do programado do seu trabalho. Né, mas eu sei que a situação desses descartes de entulho na cidade, Carlinhos, está preocupante. A gente anda nos bairros, nas esquinas, a gente fica extremamente preocupado em relação a essa questão. Senhor presidente, gostaria de dizer também que eu estive conversando com o nosso prefeito sobre a possibilidade de nós idealizarmos algo no sentido da ligação ali daquele loteamento Jardim Betel com o Pérola Negra. A gente sabe que ali é uma situação um pouco mais difícil, porque me parece que aquela área pertence a um terreno particular, mas de repente pode haver, né, um entendimento, uma compreensão, de repente até um diálogo entre as partes, porque ali o Betel hoje ele tem apenas uma entrada, que é pela rua Lenir Soares. E se a gente tivesse uma outra entrada sobreposta, que é ali ligando ao Pérola Negra, a gente teria, né, um melhor acesso ali à questão do loteamento. Eu queria comunicar também que agora o ônibus escolar do período noturno já passa no ponto dentro do referido local ali. Senhor presidente, eu encaminhei também um ofício ao Ministério da Educação no sentido de que possa, né, nos auxiliar em forma de parceria, no sentido da destinação de ônibus escolares. Nós sabemos que agora nós temos, né, o PAC em andamento, né, que é o programa de aceleração desse crescimento voltado à área da educação, para que a gente possa, de certa forma, né, trazer esse benefício. Hoje até estive conversando essa semana com o Demir, ele falou comigo, olha, realmente a gente precisa de mais ônibus para ampliar essa questão das rotas. Né, o que a gente tem hoje está andando bem superlotado e a gente não tem condições mais de ficar abarcando mais rotas, né? Então, no sentido de pedir aí ao Ministério, solicitar providências nesse sentido, né, de repente, da destinação desse projeto, né, do transporte escolar das escolas, né? A gente sabe que, inicialmente, né, Chico, você pode falar com mais propriedade, ele seria para alunos da zona rural, né? Pode falar. A verba, antigamente, ela vinha pelo PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar, e era somente para alunos da zona rural. Começou com o saudoso Tata Tomé, pegando os outros ônibus, vieram os ônibus caminho da escola, que eram esses do programa, e os outros que já tinham, ele deixou para dentro da cidade, ou seja, para perímetro urbano, e começou a transportar os alunos, mesmo sem o recurso próprio para isso. Foi louvável a sua atitude e ela até hoje, vem prefeito e continua transportando. Mas o recurso mesmo, ele é para o aluno da zona rural, não da zona urbana. Obrigado pela contribuição, Chico. Gostaria só de falar também, senhor presidente, que eu estive conversando com o vereador Fábio Tulim. O Fabinho fez uma indicação relacionada à questão do passeio do Cemitério da Saudade. A gente viu que ali, na lateral, Carlinhos, do cemitério, o passeio está todo trincado, rachado, dificultando, inclusive, as pessoas de transitarem por ele. E, conversando com o vereador São Roque, a gente chega numa conclusão também que é muito palpável e notável, né? Hoje falta acessibilidade no nosso cemitério. Famílias ali que têm pessoas cadeirantes têm dificuldade de acesso
aquele local, e a gente hoje tem essa dificuldade do passeio, né? Então o vereador Fabinho havia feito essa indicação, nós estamos reforçando sobre o sentido de acessibilidade e também, né, da reforma ali, né, da reconstrução do passeio que está em torno ao cemitério, bem como a poda parcial, né? Vou gravar muito bem aqui, porque senão amanhã estão nos grupos da cidade falando que eu estou mandando cortar a árvore. Eu estou falando de poda parcial, é aquela devastada que a gente dá, popularmente falando, nas árvores que estão tomando maior volume e proporção. Então, é tirar o excesso das árvores, que tudo que se fala vira uma grande polêmica. Então, é essa poda necessária que tem que ser feita de maneira parcial. Gostaria também, para finalizar, senhor presidente... João. Pode falar, Fábio. Na verdade, essa indicação que eu fiz no mandato passado, no final do mandato passado, não, foi no início do ano passado, foi isso mesmo, foi, Carlinhos, que essa indicação... até no lado do cemitério, você falou da parte da frente, na lateral ali, algumas árvores até foram arrancadas com o vento, né? Tem muitas árvores ali que estão comprometidas. Até o prefeito pediu o Gaguinho para ver se faz a supressão delas, né? Tinha que fazer um estudo, mas valeu a intenção de fazer um reforço, né? Para ver se avalia as árvores o mais rápido possível, antes que caia em cima de algum carro, né? Ou de algum pedestre ali, e fazer aquele passeio que está ali, está um caos, na lateral principalmente. Obrigado, Fabinho. Gostaria de falar, senhor presidente, sobre a questão, inclusive até aqui próximo à Câmara, na rua Capitão Parreira, em frente ao número 72, eu fui procurada pela moradora desse imóvel, falando sobre a situação da questão do trânsito naquele local. Essa moradora, quando alguém para o veículo do outro lado da rua, Luciano, não consegue retirar o carro de dentro da própria garagem. Então, assim, eu não estou aqui na condição de uma pessoa técnica para falar o que tem que ser feito lá, porque, de repente, não caberia a mim falar se é para tirar estacionamento de um lado, para fazer mão única, e isso cabe ao setor de trânsito avaliar. Mas eu estou pedindo providências para que essa moradora, né, e não só ela, mas outros ali também, tenham condição de sair e entrar nas suas garagens. Ou seja, é uma rua totalmente ali, né, curta, vamos dizer assim, né, apertada, aonde as pessoas estacionam do outro lado e os próprios moradores acabam ficando prejudicados. Então, eu estive conversando com o Wallace do Trânsito, pedindo providências, e eu estou documentando através dessa casa o pedido de providência. Eu estive conversando também com o Dr. Paulo, gostaria inclusive que os meninos colocassem o vídeo, é a última. Pode tirar o som que está fazendo muito eco de fundo. Não tem nada de interessante porque ninguém falou nada. Né? É apenas a reivindicação. Esse cruzamento aí das ruas é a Oscar de Moura com a José Almada Menezes, lá no Novo Horizonte. É um quarteirão para baixo do atual Departamento de Transporte, né? Inclusive o morador lá sofre muito porque a água acaba parando, né? Ficando empoçada em frente ao portão dele, que é essa casa de portão branco. Aí quando passa um veículo aí, joga toda essa água no portão dele, né? Na parede, e ele tem tido transtorno em relação a essa questão. Eu estive conversando com o prefeito para inicialmente o setor poder fazer pelo menos um paliativo resolvendo essa situação, porque aí a gente não é perito na área, mas a gente vê que cabe drenagem pluvial aí, Carlinhos. Então, e a drenagem é um projeto um pouco mais alongado, mas ele precisa que seja resolvida essa situação aí de alguma forma. O que ele não pode é ficar sendo prejudicado pela condição atual da rua. Ela está totalmente afundada. Provavelmente o que acontece nessa rua é que a caída dela não é na lateral, né, Fabinho? Não tem bueiro, a gente não consegue visualizar nenhum bueiro aí próximo, e a caída dela se dá no meio da rua. É o que está acontecendo, o transtorno dele aí, e ele vem relatando aí com certa frequência. Inclusive, já recebi 2 ou 3 vezes esse mesmo relato desse mesmo morador pedindo providências relacionadas a esse mesmo local, né? Então alguma coisa precisa ser feita. Até acho que melhor do que ficar fazendo paliativo é já resolver o problema de uma vez. Programar para poder fazer a drenagem pluvial
e já resolveu o problema dele. Não importa se é perto, se é longe, alguma coisa tem que ser feita. Se não tem bueiro perto, leva até um pouquinho mais adiante. O importante é resolver essa questão aí. No mais é só, senhor presidente. Também queria só comentar que é um ofício que o sargento Roque deixou comigo ontem, aqui na Câmara, a respeito aqui PSF lá em cima, o Bossué Costa. E por coincidência eu tinha feito uma indicação no final do ano passado, pedindo lá para se tivesse feito colocar grades ali naquele local, porque ali tem o pessoal usando droga, dormindo lá. E por coincidência ele ontem ele trouxe para mim aqui, só vou ler um pedacinho aqui, que o ofício que é meio extenso, é que o referido pedido justifica-se por haver naquele local uma alta frequência de cidadãos que ao entardecer, noite, findando o labor diário naquele local, usam o ponto como aconchego para repousarem, os bebidas alcoólicos, o consumo e comercialização frequente de entorpecentes, e o que também já foi presenciado por algumas vezes fazendo necessidades fisiológicas, urina, naquele local. Cabe ressaltar que não há nenhum tipo de timidez da parte deles, quanto aos referidos atos praticados ali. E ali é um local ali que tem ponte ônibus, que pegam ali alunos, né? Tem também aquele, que é no caso daqueles da circular, né? Que em Piuí também, lá em cima. E é um bairro ali que liga ali, o Lagoa de Trás, Nova Brasília, Jardim América, que todos ali, que é bairro que usam, pertence àquele PSF, né? Aí eu passei para ele, que eu já tinha feito a indicação, e nós mandamos também esse ofício também para o prefeito, para que sejam tomadas as providências. E também eu recebi hoje até de um amigo, teve até bom o Carlinhos estar aqui, ele já falou muito disso aqui, os motoqueiros, as descargas a direta lá, eles passaram o escapamento, passou para o comandante também de companhia, né, falou, sei das dificuldades com relação aos atendimentos e os anseios da população, a demanda é grande e com efetivo reduzido fica ainda mais difícil. Peço um grande favor de pedir ao pessoal para votar atenção quanto às motos com descarga aberta. É uma grande falta de respeito dos condutores das mesmas para os idosos e até mesmo crianças. A descarga aberta abala qualquer pessoal. Desde já agradeço pela atenção. Então, isso aí o Carlinhos bateu muito essa tecla aqui, né, Carlinhos? Ali na Feira Livre, eles passam ali com aquelas motos ali, não sei o que eles arrumam ali, que acelere, né, e sai fazendo aquele barulho. Na Rua Amazonas, também foi até o Lúcio fez um pedido, né, o Lúcio, na rotatória ali, eu acho que ele teria que sim ter um rotatório ali, que pode inibir um pouco, né, esses motoqueiros, principalmente esses entregadores de lanches, marmitas, né, eles são os piores. Então, o comandante da companhia já tem conhecimento, né, e passando para nós aqui, ver o que a gente pode fazer também quanto a esse pedido desse cidadão. E também, o Eduardo, põe para mim aquelas fotos lá da estrada, o Fabinho, lá do Birigui, lá onde dá acesso lá, Jacu, né? Eles arrumaram, né? Até o Paulo Mecânico, até foi o Andinho que mandou essas fotos aí. E ficaram muito boas as estradas lá, foram semana passada, né? Então, queria agradecer também aí o Andinho, o pessoal aí da estrada, né, Fabinho? O Fabinho está acompanhando eles aí, né, Fabinho? E lá, segundo eles, ficou muito boa a estrada. Mas, sim, nos pontos mais críticos. É o que está fazendo agora, né? Porque não tem jeito de se acudir tudo de uma vez, né? Está pegando os pontos mais críticos, então, queria agradecer eles aí por ter ido a semana passada e já fez
a manutenção dessa estrada. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 17/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Marcos Macedo Silveira, João Lúcio de Matos e José II Faria, os quais requerem deliberação em única discussão a votação do projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados ao repasse de subvenção na modalidade custeio para a realização de exames com finalidade diagnóstica, ressonância magnética e ultrassonografia pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí e da outras providências. Coloco em única discussão o requerimento número 17/2026. Coloco em única votação o requerimento 17/2026. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 8/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção da modalidade custeio para a realização de exames com finalidade diagnóstica, ressonância magnética e ultrassonografia pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei número 8/2026. Coloco em única votação o projeto de lei número 8/2026. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça chamadas dos inscritos para fazer uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.